Boa noite, pessoal, tudo bem? Tem bastante gente querendo saber mais sobre a nossa história, o que aconteceu, se a gente conseguiu quitar a nossa casa. Na verdade, demorou muito porque estava na justiça e o advogado falou que eles iam querer uma certa quantia e a gente conseguiu aquele valor, porém, quando chegou na hora de fazer a proposta, eles não aceitaram e daí foi uma luta. E é uma história grande, não tem como eu falar aqui em poucos segundos, mas eu prometo que amanhã eu vou fazer um vídeo, vou gravar um vídeo contando tudo nos detalhes, como que foi, que aconteceu e como que tá a situação aí da nossa casa, ok? Muito obrigado. Foi mais ou menos assim, a gente comprou um terreno, construiu e se casou. Quando a gente começou a pagar, era R$700, as parcelas iam subindo. E aí foi mais ou menos em 2023, 2024, já estava em R$1.200. A gente passou por dificuldades financeiras, atrasamos 8 parcelas. Foi então que eles pararam de mandar as parcelas e disse que iria a leilão. E eu comecei a ficar muito preocupado. Pai de família, comecei a me preocupar como que vão leiloar a minha casa. Foi então que eu comecei a buscar ideias para conseguir levantar esse dinheiro de forma rápida, pois eu não queria perder o meu lar, não queria perder a minha casa. Foi aí então que eu tive a ideia de inventar esse personagem Aranha do Algodão. Na verdade foi um grito de socorro, pois eu precisava, como pai de família, honrar as minhas contas e arrumar um jeito de conseguir essa quantia. Eu lembro que eles pararam de mandar a parcela pra gente pagar. E daí eu questionei, né? Por que não tá mais mandando? Eles falaram, não, não vai mandar porque agora a gente quer reaver o bem. Aí começou a vir oficial de justiça, trazer intimação, falando que se em 30 dias não pagasse uma quantia de 55 mil, eles iria dar o processo para tomar. E foi uma preocupação muito grande. Foi até então que saiu no Diário Oficial que eles iam para leilão, essas coisas. Foi aí que um advogado viu e ele pegou a causa. E ele falou para mim que não precisava pagar 55 mil na época. Que se eu tivesse 12 mil, eles iriam aceitar. Ele disse que eles estavam muito acostumados com esse tipo de causa e que por 12 mil o processo estaria ganho. Então, para a gente trocar em miúdos, o que aconteceu? Um pai de família estava desesperado a ponto de perder o seu lar, a ponto de perder a sua casa. O que um pai de família não faz para defender o que é seu, né? Para não perder. Foi aí então que eu tive a ideia de criar um personagem. Muitas vezes, quantos de nós não criam um personagem todos os dias para vestir uma capa de super-herói para levar o sustento para casa, né? Foi isso que eu fiz. Foi então que eu comecei a me vestir de Homem-Aranha na forma como se fosse um grito de socorro para conseguir complementar a renda para tentar salvar a minha casa. Eu lembro que eu passei muitas noites sem dormir, muitas noites em claro, pensando o que fazer para salvar a minha casa, o que fazer para não perder o meu lar. Começou a vir um turbilhão de ideias. Eu falei, não, eu vou dar um jeito de vender alguma coisa, chamar a atenção do público para fazer alguma coisa que faça com que eu consiga esse valor. Foi então eu tentei várias coisas, fiz bastante coisa, tentei vários tipos de trabalho, tentei até entrar para a política. Por quê? Porque eu sabia que se eu conseguisse entrar para a política, ou eu conseguisse apenas algum cargo ali, porque eles prometem muita coisa. Se eu conseguisse apenas um cargo, eu já conseguiria salvar o meu lar em pouco tempo, porque o salário deles são muito bom. E foi nesse momento que cada vez mais eu me apeguei com Deus. E, sabe,
o Espírito Santo foi me dando estratégias e eu passei a perder o medo de falar, sabe, em público, perder o medo de interagir, de gravar vídeo, perder o medo por quê? Porque eu precisava arrumar um jeito de chamar atenção para conseguir um milagre. Se a gente vê na Bíblia, todas as pessoas que conseguiram chamar atenção, elas chamaram um milagre para a vida delas. E foi isso que eu fiz. Nós vemos ali a mulher do fluxo de sangue, no meio daquela multidão, ela conseguiu chamar a atenção de Jesus para ela. Outro exemplo foi Zaqueu, ele conseguiu chamar a atenção de Jesus. E eu falei, eu preciso chamar a atenção de Jesus para que aconteça um milagre na minha vida. E eu fui me apegando cada vez mais à palavra, e tem uma frase que eu decorei, uma frase que diz que Deus nos socorre nos momentos de tribulação, e que se for preciso Ele abre um caminho no meio do mar e faz acalmar as tempestades, e que para Deus nada é impossível, que basta apenas uma palavra para que tudo se transforme. E foi se apegando às coisas de Deus, a essas palavras, que eu fui tendo força e eu fui tendo estratégias para vencer. E no final das contas, o que aconteceu? A gente conseguiu fazer um acordo. E ficou combinado 15 mil reais de entrada, mais 65 parcelas de 976, vai subindo, já está em 1.000, mas graças a Deus a gente não vai perder o nosso lar, não vai perder a nossa casa, graças a Deus. Aí se não fosse essas 8 parcelas que atrasou, se a gente tivesse conseguido pagar, no mês de julho de 2025 a gente teria quitado, estava tudo certo. Porém, como atrasou, aí foi no juros sobre juros, virou aquela bola de neve. Aí no caso a gente teve que refinanciar, a dívida passou de 55 para 76 mil, e daí foi feito o refinanciamento, daí a gente vai pagar até 2031. Mas para honra e para glória de Deus, tudo vai dar certo e a gente vai conseguir. A gente vai conseguir seguir em frente, a gente vai conseguir quitar. E tá aí já, 2031 já tá bem pertinho. Graças a Deus agora eu posso dormir tranquilo, porque eu sei que o processo foi arquivado e a gente só precisa da ajuda de Deus para continuar pagando tudo certo. Mas foi um processo muito longo, sabe? Eu era uma pessoa muito retraída, era uma pessoa muito tímida, não conseguia me expressar. E durante todo esse processo, Deus foi moldando e foi transformando a minha vida. E aí eu passei a fazer coisas que eu não fazia. Comecei a tentar de tudo quanto é jeito de ganhar dinheiro de forma honesta. Eu lembro que eu tinha a profissão de chaveiro, daí eu comecei a vender paçoquinha, comecei a vender algodão doce no semáforo, na feira da barganha, na porta da feira, comecei a fazer eventos e eu tinha muita vergonha. E eu fui vencendo todos esses medos, mas porque eu tinha um propósito. Daí eu fui de todas as maneiras tentando e nunca que eu conseguia esse valor. Aí eu tive aquela ideia até de entrar para a política. Mas é muito difícil e é um submundo que, se você entra lá, você não consegue mudar. Você pode até fazer a sua parte, mas mudar, você nunca vai conseguir mudar aquele ambiente. Então até foi bom, né, que eu aprendi para eu nunca mais querer me envolver com esse tipo de coisa. Que ali eles te prometem um monte de coisa, mas você só tem valor se você tiver voto. E eu não tive voto nem dos meus familiares, nem dos meus vizinhos, porque as pessoas te querem bem, mas nunca melhores do que elas. E é engraçado isso, que a pessoa ela tem a coragem de olhar para você e dizer que você... Eu lembro que eu fui ali pedir voto, né, para os conhecidos, né, para os familiares.
E uma pessoa da minha família, ela pegou e me mandou uma lista assim: por que que você merece o meu voto? Por que que você seria um bom candidato? Por que que você mereceria o meu voto? E um vizinho também, ele falou assim: você não daria um bom político, eu não vou votar em você não. Ou seja, a pessoa de próximo de você, ela, em vez de te apoiar, ela pega e não apoia, prefere jogar o voto fora, votar em alguém que está lá há 30, 40 anos e acredita que você não teria o potencial. Mas Deus sabe de todas as coisas. E eu fiz um voto com Deus, aí sem dinheiro, né, para investir em marketing, nada, saía com o santinho entregar na rua e o pessoal ria, né, falava: ah, eu só voto em você se você pagar, se você me der 50 reais. E falava num tom irônico, mas na verdade é isso mesmo. A pessoa, ela só vota se você der algum benefício, algum valor. Ou seja, daí já vai começar errado, né? Tá vendendo. Eu lembro que tinha pessoas que me mandavam mensagem pedindo Pix. Ah, eu vou te dar um apoio para você, vou apoiar você, vou pedir voto para os meus familiares, mas me faz um Pix de 180 reais. Ou seja, já esse mundo aí não serve para mim não, sabe? De fazer as coisas do jeito errado. Então é melhor. Foi bom que eu aprendi. Isso eu não quero para mim não. Eu acho que eu tive ali 168 votos, mas eu posso me orgulhar e dizer que eu não comprei nenhum, não paguei nenhum centavo. Foram pessoas que depositaram um voto de confiança em mim. Eu lembro que alguns amigos falavam: você tem o meu apoio, né? Se você precisa de 3.000 votos, agora você só vai precisar de 2.999. Porque são pessoas que, mesmo sabendo que eu não iria ganhar, eles fizeram a parte deles, em vez de jogar o voto fora e votar em qualquer pessoa, deram um voto de confiança. E eu sou grato. E eu aprendi bastante. Aprendi como que funciona, né? Esse mundo da política. E é um mundo que eu não quero mais pra mim, jamais. Nunca mais. Mas tudo isso foi bom que com o tempo eu fui sendo forjado, né? Aprendi que quando você passa por dificuldade, você precisa dar um jeito de sair daquela situação. E a única maneira de você conseguir vencer é se apegando com Deus. A gente está vivendo em tempos onde a depressão ela tem sido cada vez mais falada, síndrome do pânico, porque as pessoas elas estão se esquecendo de Deus, estão focando apenas nos seus problemas e não estão se apegando. Quantas vezes não acordava de madrugada, levava minha filha para a escola, depois ia para o monte, orar, pedir para Deus estratégia, pedir para Deus não deixar eu perecer, não deixar tomarem a minha casa, tomar o meu lar. E Deus foi dando estratégia para você ver. Com condições humanas, eu jamais ia conseguir levantar 12.000 reais em 24 horas. Mas Deus deu a estratégia e eu consegui 12.000 reais em 24 horas. E o que foi ali o start para a gente conseguir juntar um valor para fazer vamos dizer, esse acordo, né? Foi estratégia de Deus, apenas isso, estratégia do Espírito Santo em resposta. E eu também sou muito grato, primeiramente a Deus, que me deu força,
Em segundo lugar, minha esposa, né? E ela sempre esteve do meu lado, apesar de ver as minhas loucuras. Ela sabia que aquilo era utopia, mas ela sempre esteve do meu lado, sempre criticando, porém no final ela sempre ficava do meu lado e me dava força, e a gente conseguiu vencer, sabe? A gente venceu só por Deus mesmo. Só tem que agradecer a cada um que me ajudou, a cada um que doou, né, para nossa vaquinha, e agradecer a minha esposa que esteve do meu lado todo momento e confiou na minha loucura, e o milagre aconteceu. E eu finalizo dizendo que, se for preciso, Deus abre um caminho no meio do mar e faz acalmar as tempestades. E foi isso que aconteceu. Eu não vi assim uma solução, e Deus acalmou a tempestade. A gente tá com Jesus no barco, e com apenas uma palavra ele é capaz de acalmar a tempestade. E é isso aí, a gente vai seguir em frente. Fácil não é, porém se a gente depositar a nossa fé em Deus, a nossa esperança, a gente consegue vencer, a gente consegue ter esperança num futuro, porque essa é a nossa esperança. Cristo em nós é a esperança da glória. Eu só tenho esperança em coisas boas porque eu tenho Jesus Cristo, amém?